Bom dia, meus amores. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Dando continuidade aos nossos conteúdos, não é isso? Nós vamos hoje estudarmos artigo e numeral. Artigo. Os artigos são palavras que vêm antes dos substantivos, determinando o seu número, singular ou plural, e seu gênero, feminino ou masculino. Os artigos eles se classificam em artigos definidos e artigos indefinidos. Ou seja, nós vamos estudarmos hoje os dois tipos de artigos, que são artigos definidos e artigo definido, certo? Vamos começarmos. Artigo definido. Os artigos definidos que são o, a, os e as. Então, quando eu me referir quais são os artigos em uma frase, em uma oração, você já sabe que os artigos o, a, os e as são denominados de artigos definidos, porque eles definem ou individualizam de forma precisa os substantivos, seja uma pessoa, objeto ou lugar. E aqui nós vamos termos a classificação detalhada, tá vendo aqui? Do artigo definido, tá certo? Então, o, quando ele é do gênero masculino, estiver no singular, ou seja, que se designa só uma única coisa. A, quando está no feminino, singular. Os, masculino, plural. E as, feminino, plural. Exemplos. O garoto foi jantar na casa dos pais. Qual o artigo dessa frase, dessa oração? O, tá vendo? O, artigo, definido, masculino, singular. Ganhamos a bicicleta que esperávamos. Qual o artigo dessa nossa oração? Ah, muito bem. Ah, é o quê? Um artigo o quê? Definido, feminino, singular. Em todos os exemplos, podemos notar a precisão de tais pessoas ou objetos pelo emprego correto do artigo definido. Isso porque ele determina de maneira exata o substantivo em questão, o garoto, a bicicleta, os amigos e as meninas. Vocês observem essa concordância aqui. Olha, o artigo concorda com o substantivo, ou seja, garoto está no masculino singular. Logo, o artigo tem que ficar no masculino singular. Bicicleta, feminino. Então, você vai ter que empregar o artigo feminino. Está no singular, artigo no singular, a bicicleta. E assim sucessivamente. Assim, fica claro que o artigo definido indica de modo particular o substantivo já conhecido. Note que estes estão presentes no texto ou no pensamento do locutor, emissor, autor, ou do interlocutor, receptor ou ouvinte. Aqui nós explanamos, não é isso? Expliquei para vocês os artigos definidos. Quais são os artigos definidos? Preste bem atenção, né? O, a, os e as. Agora vamos estudarmos agora o quê? Artigos indefinidos, que são uma, uns e umas, que determinam de maneira vaga, indeterminada ou imprecisa uma pessoa, objeto ou lugar ao qual não faz menção anterior no texto. Vamos aqui o exemplo agora. Então vai ser um artigo indefinido, masculino, singular. Uma, artigo do gênero feminino, está no singular. Uns, masculino, plural. Umas, feminino, plural. E os artigos definidos, tá certo? Então, quando vocês saberem que uma, uns e umas são artigos indefinidos. O, a, os e as são artigos definidos, tá certo? E agora vamos estudarmos os numerais. Não só existe numeral em matemática não, né? Tá? Vocês observarem aí que numeral também nós estudamos porque faz parte e é uma das 10 classes gramaticais, tá certo? Então, nós já estudamos substantivo, nós já estudamos adjetivos, já estudamos artigos agora, recentemente, e agora nós vamos estudar o quê? Numeral, que é a palavra que quantifica os seres ou indica a posição que ocupa numa determinada ordem.
Os numerais se classificam em, prestando atenção aqui, tá bom? Então, os numerais se classificam em cardinal, ordinal, multiplicativo e fracionário. Os numerais podem ser classificados em cardinais. Quais são os números cardinais? São aqueles que indicam uma quantidade específica. Por exemplo, 4, 5, 3, 2, 1, 15, 10. São todos números cardinais. Ordinais, já está dizendo, indica o quê? Uma ordenação, uma sequência, uma ordem. É isso que está exercendo. Quando já entrei no primeiro dia, levado pela mão do meu pai, senti no peito o coração bater jubilosamente. Então aqui eu tenho primeiro, né, um numeral cardinal, ordinal, desculpe, um número ordinal, primeiro, segundo, terceiro, quarto e assim sucessivamente, tá certo? Multiplicativo, que indica quantidades multiplicadas. Exemplo, na escola, Cazuza fez o dobro de amigos durante o ano. Então, quais são os exemplos de numeral multiplicativos? Dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo e assim sucessivamente. Fracionários indicam uma parte de um todo, uma fração. Por exemplo, a professora utilizou metade da parede para colocar um mapa do Brasil. Então, aqui, um meio, um terço, um quarto são números fracionários. Eu coloquei para vocês aqui uns exemplos, né, e a classificação todinho, né, dos numerais cardinais, ordinais, multiplicativos e fracionários. Quando nós formos realizarmos a nossa atividade, tiver alguma dúvida, né, vocês vêm, aí assistem novamente o vídeo e observam no nosso material exposto também a classificação dos numerais e também como se escreve. E lembre-se, nós não escrevemos da maneira que nós pronunciamos morfologicamente, foneticamente a palavra, tá certo? Então, aqui o cardinais 1, 2, 3, 4, 5, 6 sucessivamente, ordinais primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e assim sucessivamente. Multiplicativo, dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo, sucessivamente, né? Fracionário, meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo e assim sucessivamente, né? Então, qualquer dúvida, procure-me no privado e estarei lá para tirar todas as dúvidas que vocês tiverem. Fique com Deus e até a nossa próxima aula, se assim Deus permitir.